queridos, bem-vindos ao nosso abrigo. Quero meditar com vocês no Salmo 94, versos de 11 a 18, que diz assim: O Senhor conhece os pensamentos do homem, sabe que são fúteis. Senhor, bem-aventurado o homem a quem repreendes e a quem ensinas tua lei, para lhe dar descanso nos dias da adversidade, até que se abra uma cova para o ímpio. Pois o Senhor não rejeitará seu povo, nem desamparará sua herança. Mas o julgamento voltará a ser feito com justiça, e todos os de coração reto a seguirão. Quem se levantará por mim contra os malfeitores? Quem se porá ao meu lado contra os que praticam o mal? Se o Senhor não tivesse sido meu auxílio, eu já estaria habitando no lugar do silêncio. Quando eu disse, Senhor, meu pé está tropeçando, teu amor me sustentou. Esse salmo começa falando sobre a vingança. E eu decidi partir para os versos quase finais, porque eu quero chamar a sua atenção para algo extremamente importante e que nós percebemos nesta parte final, em que o salmista apresenta diante de Deus a sua questão, mas ele também medita, e ao fazer isso, ele reconhece que Deus é o único capaz de trazer o que nós acabamos de ler aqui aos homens, né? Essa certeza de que só Ele sonda os corações, Ele conhece os pensamentos. Está muito claro em toda a narrativa deste salmo, porque ao começar narrando a vingança, que é um tema recorrente nas Escrituras, muitas vezes nós, ao encontrarmos essa palavra, nós lemos os salmos ou os textos dos profetas, nós tendemos a pensar que a justiça que nós queremos que seja executada, ela é semelhante à justiça que Deus executará. Mas Deus não executa a justiça conforme os padrões, os critérios humanos. E é isso que eu gostaria de chamar a sua atenção neste momento inicial. Por quê? Se você ler o Salmo todo, vai perceber. É absolutamente legítimo que você tenha a percepção de que o mundo está repleto de injustiças. E é um dever, é uma obrigação humana se indignar contra elas, sem dúvida alguma. Porém, os nossos critérios precisam ser afinados segundo os padrões da palavra de Deus, segundo os padrões do próprio Deus. Quando as injustiças se multiplicam, os ímpios eles se apegam aos seus próprios recursos, ao dinheiro, ao poder, às influências, como o resultado direto de uma autossuficiência. Mas os justos, aquele como o salmo aqui nós estamos vendo, aquelas pessoas que recorrem a Deus, sabem que esta justiça ela deve ser retribuída por Deus numa medida justa. É por isso que o salmista diz aqui para nós que o povo de Deus encontra descanso no meio da adversidade. Está aí no versículo de número 13. Não porque nós nos tornamos indiferentes, passivos ou resignados com relação aos problemas do mundo e das injustiças, mas porque nós entendemos pela palavra de Deus que a sabedoria divina é que determina como tudo vai terminar, como tudo vai ser processado, como nós vamos passar pelas aflições. Percebam, o salmista, nesse trecho que nós escolhemos, ele começa dizendo: o Senhor conhece, o Senhor sonda os pensamentos e nos instrui conforme a sua palavra. É o que está aí no versículo de número 11. É exatamente nesse ponto que nós corremos o risco de perder o senso de proporção, de proporcionalidade, esperado de todos aqueles que confiam em Deus.
A vingança, conforme a nossa cultura costuma nos ensinar, ela não é uma excitação das nossas paixões. Não. Esta vingança que nos faz perder a noção de que aquele mal que eu estou afirmando estar no outro, e tanto abomino veementemente, ele pode estar em mim também. É por isso que é necessário sondar os pensamentos. Quando eu penso que tenho mais direitos do que todos os outros, apenas porque o mundo não funciona da forma como eu planejei, isso me torna exatamente igual àquilo que eu estou condenando. E o nosso padrão é sempre muito mais baixo do que o padrão de Deus. É claro, meus irmãos e irmãs e amigos, que Deus pode nos testar. E a Bíblia diz isso em alguns lugares. Deus pode nos refinar. Deus pode, às vezes, nos esmagar, mas Ele nunca nos abandona. E como nós podemos ter certeza disso? A certeza vem do fato, e já disse isso aqui algumas vezes, porque Deus fez recair sobre o seu Filho Jesus Cristo as minhas e as suas injustiças. Esse pensamento de morte, quando nós desejamos algo desproporcional, quando alguém te tromba com você na rua e você deseja que ele morra. Exatamente isso. Paulo diz ali aos romanos que nós devemos abandonar a vingança. E citando os profetas do Antigo Testamento, os livros do Pentateuco, ele diz, porque a vingança pertence unicamente ao Senhor. E é por isso, meus irmãos, Deus já proferiu a sua sentença. Só que primeiro ele fez recair sobre si mesmo, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Nenhum outro pensamento é mais central do que esse para a nossa fé, porque Jesus é o nosso Goel, em hebraico, nosso Redentor. Em algumas traduções traz como o vingador de sangue, que é aquele que paga o preço pela condenação de outro. Este é o Redentor de Israel. É por isso que nós confiamos nas promessas de Deus que dizem respeito à sua vingança. Nenhum mal vai passar desapercebido dos olhos de Deus. O salmista diz isso. Não foi ele que criou os olhos? Ele faz essas perguntas aí no versículo 9. Não é ele que criou a fala? Não é ele que criou todas essas coisas? Por acaso ele não vai ouvir? Ele não vai decretar a sua sentença? Essas palavras desse salmo nos trazem muita esperança. Esperança de que nós devemos nos alegrar. Como diz ali Apocalipse no capítulo 18, nos alegrar porque Deus já decretou a sua sentença da grande Babilônia, do mal que estava representado ali na Babilônia. Deus já decretou e por isso podemos confiar, e por isso podemos nos alegrar. E é por isso também que nós podemos passar pelas adversidades, confiando na justa medida, na justa retribuição do nosso Deus. Que este salmo conforte o seu coração nos dias da adversidade. Que você se indigne mesmo com o mal, mas que você também saiba que Deus não é indiferente a nenhuma delas. Eu quero orar com você agora. Senhor, que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, Senhor, como ela é no céu. Porque o Senhor provê tudo para nós, o pão de cada dia. E o Senhor é justo. O Senhor nos retribui conforme a tua misericórdia, não conforme a tua ira. Apesar de termos algumas vezes essa impressão, podemos crer e confiar de que o Senhor é bondoso, amoroso, fiel e sabe a justa medida de todas as coisas. Que o teu Espírito nos ajude a crer e a confiar. Te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor te dê esta graça da confiança e preserve o seu coração segundo a sua justiça e o seu amor e misericórdia. Deus te abençoe.